conosco para continuar a nossa jornada do CONEA 2020, mais esta sessão hoje com os trabalhos na área de mapeamento, cartografia, sensoriamento remoto, SIG. Mais uma jornada boa, as duas últimas foram sensacionais, acredito que hoje vai ser ótimo novamente. Lembrar para vocês, às 19 horas, teremos mais uma mesa temática, né? Atuação do engenheiro agrimensor na administração municipal. E para a gente ganhar bastante tempo, novamente pedir ao professor Arthur para a gente ser objetivo e encerrar às 18h40. E já de pronto passo ao professor Arthur para conduzir, como fez nos outros 2 dias, esse debate aí que está sendo ótimo. Obrigado, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Obrigado aí, professor Vanildo, mais uma vez. Mais um dia aí de luta aí no nosso CONEA. E acho que brilhantemente a gente conseguiu aí realizar aí um evento com todas as adversidades aí, mas um evento, está sendo, né, um evento brilhante. Agradecer aí demais aí ao pessoal aí da Unesp, um apoio aí de bastante qualidade, professor Lucas e toda a comissão aí de organização e execução, né, das tarefas. Agradecer também aí aos autores, né, dos trabalhos, a gente vai agora concluir, né, nossa programação aí de apresentação dos trabalhos. E agradecer, né, que o nosso, digamos, nosso bem maior, que seria os participantes, os congressistas, que vêm nos prestigiando aí ao longo dessas jornadas, desses últimos dias. Bem, pessoal, boa tarde a todos. Aqui é o professor Arthur, da Universidade Federal da Bahia. Estou aqui nessa colaboração aí com o Congresso Nacional dos Engenheiros Agrimensores, na Comissão Científica. E hoje nós vamos apresentar os trabalhos temáticos, né, dos resumos que foram submetidos no nosso congresso. Deixa eu puxar aqui, já está compartilhado aí, né? Tela. Pronto. Os trabalhos ligados aí à cartografia, mapeamento. Já deu o mesmo problema de ontem. O computador aparece, mas vamos lá. Bem, então, a temática nossa de hoje, né, dos trabalhos de cartografia, mapeamento, sensoriamento remoto, SIG, né, a gente tivemos no primeiro dia os trabalhos ligados ao cadastro territorial, no segundo dia, ontem, os trabalhos ligados mais à topografia e geodésia, né, e agora nós vamos apresentar os trabalhos ligados aí à cartografia, mapeamento, SIG, sensoriamento remoto. Eu não estou conseguindo ver aqui na minha tela. Só um minuto. Ele está aparecendo para nós, doutor. No meu computador, ele... Deixa eu interromper e apresentar de novo aqui. Vamos ver se agora vai. Pronto. Isso, estamos vendo aqui. Isso, perfeito. Eu vou deixar assim no PDF, e aí eu consigo ver também aqui o chat, né? Bem, nós vamos, né, fazer a apresentação aí nesse formato, né, que nós estamos chamando assim de não tradicional, valorizando aí o debate. Eu vou passar assim, bem rapidamente os trabalhos que foram aprovados pela comissão científica e, em sequência, os autores, né, que foram chamados a estarem aqui presentes. Faz assim um breve relato, né, um breve comentário sobre o trabalho desenvolvido, né, e depois a gente passa para a sessão de perguntas, de acordo aí com as observações, os comentários, né, e as colocações dos participantes.
E ao final nós temos aqui um conjunto de perguntas mais gerais, dentro da temática ainda de cartografia, sensoramento e SIG, que os autores também podem comentar para a gente fomentar aí um debate relacionado aí às ações. Estou impressionado com esse... Eu não consigo passar a tela aqui. Impressionante. Vamos lá. De novo aqui. Bem, nós dividimos os trabalhos, né, em dois grupos, um conjunto de trabalhos ligados aí mais às aplicações, estudo de casos, tivemos 2, 4, 7 trabalhos, e depois tivemos mais 3 trabalhos mais ligados aí a um desenvolvimento mais de metodologias, desses estudos mais ligados aí a desenvolvimento metodológico, né? Então, eu vou pedir aí para os autores que estão presentes, né, para irem já se preparando, com relação a esse conjunto de trabalhos aqui, fazer aqui uma leitura aqui, o uso de sensoramento remoto, geotecnologias e visualização 3D para análise multitemporal do bioma Mata Atlântica no município de Jequiá da Praia, em Alagoas. Trabalho do João Pedro, da Ilana, da Wedja, do Henrique, do Arthur Tavares, do Flávio Silva, da UFAL, né, da Federal de Alagoas. Tivemos depois um outro trabalho também da nossos colegas aqui da UFAL, análise espacial do plantio da cana-de-açúcar, utilizando o levantamento aerofotogramétrico por sistema de aeronave remotamente pilotada, RPA, um projeto piloto da usina Coruripe, açúcar e álcool, no município de Coruripe, na Alagoas. Tivemos um trabalho sobre análise espacial da disseminação do Covid-19, estudo de casos para 5 municípios brasileiros. O pessoal da Federal de Viçosa e da Federal Rural do Rio de Janeiro. Só citando aqui o trabalho anterior, né, da UFAL, do Christopher, do João Pedro, do Arthur Tavares, do Henrique Ravi, do Flávio e do Ramon. E o trabalho de análise espacial da disseminação do Covid, dos nossos amigos e colegas da Federal de Viçosa e da Federal Rural do Rio de Janeiro, a Raíra, a Isadora, a Priscila, o Éder e o Daniel. Na sequência dos trabalhos aprovados, tivemos o trabalho sobre estudo comparativo das estimativas de energia fotovoltaica gerada sobre superfícies tridimensionais em ambiente SIG e das informações pela plataforma Sundata. O trabalho da UFMG, do Guilherme Gandra e do Rafael Pinheiro. O outro trabalho sobre estudo do movimento do campo de dunas móveis no município de Ilha Grande, no Piauí, a partir de uma imagem de satélite. O trabalho da Maria Zilda e do Vicente de Paula, da Universidade Federal do Piauí e do Instituto Federal do Tocantins. E um trabalho sobre análise de ortofotos geradas por RPA em cadastro de informações de cemitério. Trabalho aí dos nossos colegas da Universidade Federal de Uberlândia, o Fernando Santil, a Tatiane Meirelles, a Mariana Pellegrini e Claudio Honor. E nesse grupo, né, de trabalhos mais voltados às aplicações, trabalho sobre geoprocessamento da planta genérica de valores PGV em ambiente SIG, trabalho do Stefan, do Arthur, do Fabrício e da Heloísa, da Universidade Tecnológica Federal do Paraná e da Federal do Paraná. Então, assim, foram trabalhos bem interessantes do dia a dia, né, de aplicações, alguns aí com ações, né, no mercado, empresariais, outros mais acadêmicos. Então, eu gostaria aí de chamar aí os autores, se estiverem aí presentes, né, de fazer um breve comentário de questões mais fundamentais, importantes, interessantes sobre esse trabalho.
Temos aqui presente alguém aqui do trabalho do primeiro uso do censuramento remoto em Jequiá da Praia. É o João Sim, Pedro. sim, Outro tô João. presente. Eu desde já peço desculpa, porque os vizinhos aqui estão um pouco com som alto, sexta-feira, né? Aí fica um pouco atrapalhando. Mas assim, nosso trabalho, né, teve como objetivo fazer uma análise temporal do município de Jequiá, que fica localizado na mesorregião leste alagoana. E assim, a gente fez uma pesquisa com mapas oficiais desenvolvido pela SUTENE na década de 60, que serviu como base para esse artigo que a gente analisou. Devido à vastidão de Mata Atlântica que foi apresentado nesse mapa. Aí, utilizamos o acervo de fotos pertencentes ao FAO, lá no SECA. Resolvemos fazer uma pesquisa para ver se tinha algumas fotos que contemplavam o município. E a partir delas, encontramos, não foi possível localizar todas que faziam parte, contemplava todo o município, mas foi uma breve parte, que chamamos de subamostra. E essas fotos, elas não localizavam, assim, dados que foram possíveis, que não facilitaram o nosso trabalho, como a questão dos fotoíndices, que não tinha, o tipo de câmera, a data e a distância focal. O único dado oficial que ela representava era a escala. Aí, a partir disso, fizemos a geolocalização dessas fotos no Google Earth, onde foi possível fazer um georreferenciamento. Porém, tivemos dificuldade porque essas fotos apresentavam uma grande massa de floresta. Aí tivemos dificuldade de adicionar os pontos homólogos lá no QGIS para fazer o georreferenciamento. E assim, utilizamos uma metodologia, que foi a metodologia do Anagrifo, para também a comprovação que realmente era a Mata Atlântica. E a partir dela tivemos, assim, uma ideia onde estavam os vales dos rios e sendo possível fazer o georreferenciamento do QGIS. E também utilizando o QGIS, fizemos um mapeamento da área das fotos. E para não fazer uma análise só numa pequena região do município, utilizamos imagens NetSat 5 e 8 para recobrir todo o município. Fizemos a composição em RGB, classificamos a imagem através do classificador semiautomático no QGIS e fizemos aí classificamos só a parte de vegetação nativa. Utilizamos o índice CARPA para avaliar a precisão dessa classificação e fizemos também o recorte dessas imagens analisadas pela subamostra das áreas das fotos. Fizemos, assim, duas análises. A análise da região toda de Jequiá e a da subamostra com as fotos. Então, basicamente, foi isso. Professor, o seu microfone estava desligado, não entendi. Desculpem aí, pessoal. Só agradecer aí, João, sua participação. Acho que foi um belo trabalho aí, né, de envolvimento aí de pessoas aí da UFAL, numa ação, né, de aplicação bastante interessante, importante, né, para a área. Parabéns aí. Próximo trabalho, não sei se vai ser o João que vai comentar alguma coisa, ou é outro. Análise espacial do plantio de cana-de-açúcar. Tem algum autor aí que vai comentar a respeito desse trabalho? Não? Também do Christopher, do João, do Arthur. Não sei se alguém vai... Bem, não estou enxergando aqui ninguém com o microfone ligado. Vamos passar para o próximo.
trabalho sobre análise espacial da disseminação do Covid. Tem algum autor desse trabalho que gostaria de comentar? Boa tarde, professor. Boa tarde, por favor, obrigado. Boa tarde a todos. Eu vou apresentar para vocês um pouquinho desse trabalho que nós desenvolvemos. O nosso principal objetivo com esse trabalho foi avaliar como o cadastro territorial ele pode ajudar na tomada de decisões e no controle de doenças, como a situação que o mundo está vivendo, né, da pandemia. Só que nós tivemos uma dificuldade em encontrar os dados, os endereços das pessoas que tinham sido contaminadas por conta de sigilo, né? Então, no primeiro momento, o nosso intuito é continuar com o nosso trabalho para avaliar também como essas variáveis têm influência na contaminação, na propagação da doença. Então, é um trabalho que ainda está em desenvolvimento e a início, nós fizemos análise de alguns dados que são disponíveis em diários oficiais, em sites das prefeituras, para posteriormente, quando a gente puder divulgar os dados georreferenciados, né, dos casos confirmados, a gente possa ter uma análise melhor de dados também dos BCI. As cidades que nós escolhemos foram cidades que hoje o nosso grupo de pesquisa da universidade desenvolve enquanto o cadastro territorial. Alguns já foram concluídos, como a cidade de Barão de Cocais, e outros ainda estão em fase de desenvolvimento, e em Viçosa, por ser a nossa cidade, né? Em Viçosa, nós ainda não conseguimos implementar o cadastro territorial, mas foi uma cidade que a gente teve conhecimento de perto da forma como a cidade fez o controle da pandemia, e nós achamos interessante trazer os resultados para vocês. Então, nesse primeiro momento, nós fizemos uma análise considerando apenas o número de casos confirmados, com o número de habitantes e a distância entre a cidade e a capital, e também a cidade e o polo econômico mais próximo, a cidade maior que é mais próxima da cidade. Nós consideramos também a área, e um resultado bem interessante é que a gente esperava, né, que cidades maiores apresentassem maiores números de casos confirmados. Mas Conceição do Mato Dentro, por exemplo, que é uma cidade mineradora, ela tem apenas 17 mil habitantes, em torno de 17 mil, e ela apresentou um número de casos 3 vezes maior que Viçosa. E Viçosa tem em torno de 80 mil habitantes. Então, nós concluímos que a disseminação da doença está muito mais ligada ao controle e à forma como a cidade e a prefeitura teve no combate. Dentre as cidades que nós avaliamos, Viçosa foi a que teve uma restrição e uma rigorosidade maior no controle, fez um rodízio de CPF, minimizando o número de pessoas nas ruas, instalou barreiras sanitárias, e isso ajudou muito no controle da doença. Infelizmente, nos últimos dias vem aumentando, e nossa pesquisa foi realizada com os dados até julho. Teve uma pergunta aqui no chat, eu vou aproveitar para responder. Nós utilizamos o software Geoda para fazer análise estatística, porque esse software também considera uma análise espacial, né? Então, nós utilizamos essas variáveis no software Geoda para chegar aos resultados. Então, os resultados que nós obtivemos foi esse, apesar de ter tido uma melhora, uma relação do número de habitantes com o número de casos, essa não foi a variável que teve maior influência. Infelizmente, nós não conseguimos considerar nessa análise as variáveis qualitativas, né? Que são esses controles de combate à doença. E a gente sabe que isso tem uma grande influência. Então, assim, a nossa perspectiva futura é fazer essa análise, considerar os dados de BCI também, como número de habitantes, as características do bairro, as características econômicas de cada casa,
outras variáveis que estão implantadas no cadastro territorial, né, que fazem parte do cadastro, para a gente ter uma avaliação melhor de como o cadastro territorial ele pode ajudar nesse combate. Então, ok, Raíra, obrigado. Belo trabalho. Muito aí. Obrigada. Trabalho desse ano aí, a gente aqui também na UFBA temos aqui um grupo aqui de estudos aqui na área da disseminação do Covid. E a dificuldade, né, de acesso aos dados é assim, a principal característica aí, né? Acho que não é só no Brasil, né? No mundo todo tem esse problema. Mas aqui no Brasil se agrava muito, né? Mas parabéns aí pelo trabalho, foi bastante. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigada. Obrigado aí. Pessoal, vocês podem ir continuando aí a interagir aí pelo chat, colocando aí as perguntas. Ao final aqui dessa breve explanação dos autores, a gente passa aí para responder as perguntas. Mas se a pergunta tiver no momento, o autor quiser responder também, não tem problema, né? Vamos aqui na sequência. Próximo trabalho aqui do estudo comparativo das estimativas de energia fotovoltaica na plataforma Sundata, pessoal da UFMG. Não sei se o Guilherme ou o Rafael. O Guilherme está aí? Pronto. Opa, tudo bom? Guilherme, grande abraço. Um abraço, obrigado pela oportunidade. O pessoal, desculpa a minha cachorra aqui, que acho que o cheiro está passando. Bom, o trabalho consistiu a partir, assim, eu iniciei essa pesquisa a partir de uma constatação curiosa, quando eu fui dimensionar um sistema fotovoltaico para uma residência. Chama a empresa e a empresa fala, não, isso aqui é tranquilo, porque eu entro aqui no Sundata e vejo quanto tem de estimativa média. Eu pensei, poxa, o que é o Sundata? Aí eu fui pesquisar a fundo e vi que realmente é uma plataforma interessante e ela usa como base um arquivo raster desenvolvido pelo INPE, que é uma coletânea de vários métodos, né, e correlações entre eles, assim, estações radiométricas, estações do INMET, imagens satélites meteorológicos geoestacionários, modelo digital de elevação, enfim, eles montaram um mapa do Brasil radiométrico com essa integração aí desses dados, mas infelizmente esse é um problema em escala global. A resolução espacial desse mapa não atende muito bem. Ela tem um pixel de 10 km por 10 km, então, se você imaginar aí dos 5.570 municípios brasileiros, acho que quase que a totalidade ali cabe ali dentro, né? Tirando os grandes centros urbanos, a gente, o nosso país, ele tem uma grande quantidade aí de municípios, mas são recortes bem pequenos, né, que cabem aí dentro, então vão se admitir valores únicos para essa pequena célula, né. Então eu fiquei instigado e peguei uma base de dados, uma série de bases de dados do laboratório de voos, né, com drones e nuvens de pontos de alguns recortes urbanos. Então nós pegamos uma região do semiárido brasileiro, numa região bem esparsa, pouco densa, no município de Monjolos, no norte de Minas. Pegamos também uma região urbanizada em Belo Horizonte, com prédios aí de 15 pavimentos, 20 pavimentos, e pegamos também um recorte na região de Ubatuba, num bairro chamado Pissinguaba, ali na região norte de Ubatuba. Então são regiões bem distintas, né, ao longo de estações do ano, né, apresentam um comportamento de radiação, né, bem distintas, e projetamos dentro do software de SIG, né, o ArcGIS, os algoritmos de radiação em cima dessas superfícies tridimensionais. Capturamos os dados de quilowatt-hora produzido por metro quadrado nessas superfícies tridimensionais e comparamos, obviamente, com aquele valor na coordenada que o Sundata oferecia. Então chegamos a ter a diferença de 60% de valores dos modelos digitais de elevação, de superfície, quer dizer, com os modelos do Sundata, obviamente, por uma questão de escala, mas chamando atenção para essa necessidade de trabalhar com dados com uma representatividade espacial um pouco melhor.
tinha residência, por exemplo, que estava sofrendo interferência de sombras, né? O Sandata, por exemplo, não consegue distinguir, né? Ele tem um SRTM ali por baixo, né? Então, a gente procurou com esse estudo divulgar a importância de trabalhar com esses dados mais precisos, né? Mais coesos à realidade, né? E é isso, agradeço aí a oportunidade de apresentar e parabenizo o nosso encontro aí, nosso congresso, tudo, e eu dizer que está todo mundo de parabéns aí, os trabalhos são muito bons, eu estou acompanhando desde o primeiro dia, e estou aberto também às dúvidas aí no final da nossa rodada. Ok, Guilherme, obrigado, viu? Eu que Parabéns aí, agradeço. trabalho bacana. Obrigado. Muito bom. Nós vamos seguir aqui uma sequência. Eu estou vendo aqui no chat acho que é o Christopher, do trabalho aqui do segundo, né? Que na hora não estava com o link. Por favor, Christopher, pode. Se tiver aí já tudo tranquilo. Oi, boa tarde. Desculpa o atraso, é porque eu realmente não recebi o link. Acabei recebendo pelo meu orientador o link da reunião. Tranquilo. Pode explanar um pouquinho aí sobre o trabalho que vocês desenvolveram. Bem, o trabalho basicamente consistiu em fazer aerolevantamentos em plantio de cana-de-açúcar para ser aplicado em cima dessas fotos após a geração tanto nas fotos quanto na geração das ortofotos, um script de Python que seria baseado em algoritmo de Deep Learning, para ele exatamente separar o que é cana-de-açúcar e o que não é cana-de-açúcar. Aí esse trabalho foi realizado devido ao PIBIC que eu fiz juntamente com o meu orientador, o Arthur Costa Falcão Tavares. E o restante da equipe, né? Quem ficou responsável pelos voos para fazer o levantamento aéreo fui eu, Christopher. Eu não lembro agora o nome do rapaz que ficou, eu acho que foi o João Pedro que ficou responsável junto com outro rapaz, agora eu não lembro o nome, para fazer a criação desse algoritmo de machine learning, né? Para fazer essa divisão em cima da foto, diretamente em cima da foto que nós tiramos com o Vant. Na ocasião foi utilizado um Vant de asa fixa, de construção própria, lá no Centro de Ciências Agrárias, no setor de geomática. Eu já sou assim como vou dizer, porque antes eu já era um praticante de aeromodelismo, e daí para mim facilitou muito fazer a construção desse Vant asa fixa, né? Já adaptando para fazer aerolevantamento fotográfico. Bacana. Muito bom, Cristóvão. Gostei, é um trabalho bem interessante. Obrigado aí pela sua intervenção e participação, né? Parabéns. Hein? Ok, obrigado. Boa tarde a todos. Boa tarde. Vamos seguir aqui nossa sequência. Tem aqui, esse aqui já foi um estudo do movimento do campo de dunas móveis no município de Ilha Grande, no Piauí. A Maria Zilda ou Vicente, a Maria Zilda está aqui, né? Por favor, Maria Zilda. Oi, boa tarde. Trabalho de vocês. Boa tarde a todos. O estudo, basicamente, utilizou imagens de satélites para conhecer como é o movimento do campo de dunas do município de Ilha Grande. A gente utilizou um processo de classificação semiautomática para conseguir
conseguir demarcar o contorno das dunas, e a gente também utilizou o NDVI para entender como é que era a relação desse movimento com a questão da vegetação. Então, a gente dividiu o período em intervalos de 10 anos. Então, iniciou em 1990 e até 2020. Então, em cada um desses períodos, a gente pegou a data inicial e a final e realizou a classificação e determinou aonde que era a área de dunas móveis, ou seja, sem cobertura vegetal, apenas areia. E com isso a gente fez o recorte dessas imagens para a gente conhecer aonde que a duna avançou, para que região que ela avançou. E a gente conseguiu perceber que a duna ela tem uma orientação noroeste-sudoeste, não, desculpa, nordeste-sudoeste, e que as áreas que foram substituídas pela areia, as regiões onde a areia avançou, eram regiões onde tinha pouca vegetação muito, muito fraca, muito pouco densa, ou áreas que não tinham nenhuma vegetação. Então, como a gente pensa que essa parte, esse estudo é um pouco relevante, porque esse é um problema recorrente aqui no Piauí. A gente já tem estudos relacionados à questão da Lagoa do Portinho, que as dunas também influenciam muito nessa parte, no município de Parnaíba, e esse trabalho também sobre a questão de Ilha Grande. Ok, obrigado aí, Maria. Foi bem interessante aí. Eu acho que esses estudos, né, de movimentações, de mudanças de dinâmicas, né, do território é sempre importante, necessário para o conhecimento, né, e a avaliação dessas dinâmicas todas. Obrigado aí, parabéns aí pelo trabalho. Eu que agradeço por proporcionar um evento nesse tempo de isolamento social. Agradecemos todos. Obrigado. Na sequência aqui, o trabalho de análise de ortofotos geradas em RPA, pessoal da UFU, Fernando, Santil, Tatiane, Claudio Honor, tem alguém presente? Não estou conseguindo identificar aqui ninguém no microfone. Deixa eu, então, passar aqui para o próximo. Boa noite. Opa, Claudio Honor, grande abraço. Boa tarde, né? Boa tarde, boa noite. Então, no crepúsculo. O professor Santil, não sei se ele ainda está presente, ele ia iniciar, mas eu vou, para não perder tempo, vou adiantar aqui o... Pronto. Obrigado, Ivan. Esse é um trabalho que estamos fazendo aqui com cadastro, mas está no começo, foi apenas um TCC, em que a Mariana, essa é a nossa aluna, né, ela fez um estudo com ortofotos, né, de um RPA, para verificar a qualidade desse produto, né, especialmente a classificação em escalas, de acordo com o que é proposto com o PEC, né. Ela conseguiu mostrar que, né, é possível gerar um produto na escala de 1 para 1000, mas a ideia vai muito além disso aí, né, que a ideia é gerar um cadastro, né, para uso de visitações, né, e propostas, como já tem um trabalho interessante que eu acabei de ver na USP, né, de um doutorando em que ele mostra a importância do cemitério nos dias atuais, né. As pessoas não vão só para visitar os túmulos, né, já virou rotina, inclusive turismo, né. Ele mostra lá um exemplo entre um cemitério na França, né, ocorre em torno de 2 milhões de visitantes por ano, enquanto a Torre Eiffel, né, que é um dos pontos mais visitados do mundo, em torno de 6 milhões de turistas, né, então é algo muito grande, né, e que tem evoluído aí nos últimos anos, com certeza será um ponto de estudo, né, que precisamos trabalhar nisso, né, com a elaboração de um bom cadastro, né, para localização de lápides, né, de
jazigos, especialmente de pessoas famosas, né? Acabamos de perder o Maradona aí, né? Por exemplo, o cemitério onde ele será enterrado, né? Com certeza vai ter uma visitação aí constante, né? E em grande número. Então é importante ter um cadastro de uma feição dessa, né? De um objeto desse, né? Então a ideia é essa maior, né? E o que foi feito nesse TCC foi a qualidade do produto para gerar esse início do cadastro, né? E ela conseguiu mostrar aí que é possível fazer na escala de 1 para 1000, né? Uma escala muito boa para essa ideia, né? Aí foi feito todo o estudo estatístico, está lá no texto, né? E temos o TCC também, que está disponível na página da UF, quem quiser acessar, é só entrar lá na biblioteca da UF e complementar. Eu queria aproveitar o finalzinho aqui, Arthur, para parabenizar você e toda a equipe. Esse sisteminha aqui ficou muito legal, né? Onde as pessoas não perdem muito tempo com apresentar todo o trabalho, né? Ficou uma dinâmica muito interessante, muito legal, parabéns mesmo, viu? A gente consegue extrair a essência do trabalho, né, em pouco tempo, e todo mundo fala, todo mundo ouve, todo mundo aprende, né? Parabéns mesmo aí pela organização. Obrigado. Obrigado aí, Claudionor, um grande abraço aí. Aquelas questões na diversidade, a gente vai ter que encontrar as soluções, né? A inovação passa muito por aí. Foi em cima aí do pouco tempo que nós tivemos, né, de organização aí do evento, o trabalho intenso aí dos avaliadores, mas teve tempo que fazer alguns adiamentos, e o fato de a gente não ter muito tempo dos autores se prepararem, né? Inicialmente pensamos em um vídeo, depois aquela apresentação mais tradicional, mas não ia ter tempo, ia ser muito... Né? Pensamos aí nesse modelo aí, que eu acho que ficou bem interessante mesmo. Temos que aperfeiçoar algumas coisas, mas, no geral, assim, com a participação de todos, né? Tá todo mundo aí contribuindo, participando, interagindo, isso que é importante. Né? E a trabalho, né, exposta, né? E foi muito legal. Isso mesmo aí, pela exatamente. Ideia. E aí, para quem está nos assistindo, né, assim, o acesso aos trabalhos estão todos na página, né, do Congresso, do CONEA, os resumos, e em cada trabalho tem os e-mails dos autores, quem tiver interesse específico, né, de fazer o contato e interagir mais. Cada autor está totalmente aberto, né, interessado de que essas interações ocorram mais e mais, que é a finalidade aí de quem está nas instituições, né, de ensino e propagando aí o conhecimento. Obrigado aí, Claudionor, obrigado aí pela apresentação. Obrigado aí pela equipe aí, do trabalho bem interessante, né? É uma temática diferente, né? Os estudos aí de cemitério, mas muito legal, gostei. Parabéns. Obrigado. Terminando aqui esse primeiro grupo, temos aqui o trabalho sobre o geoprocessamento da planta genérica de valores em ambiente SIG. Aqui o Fabrício. Pronto, Fabrício, por favor. Obrigado aí pela participação. Obrigado. Primeiro, gostaria de cumprimentar todos que estão nos escutando e nos acompanhando, em especial 3 ex-professores meus da UF, Claudionor, Fernando Santil, que foi meu primeiro orientador, e a Tatiana, que foi minha professora de cadastro. E esse trabalho que eu vou apresentar, ele é resultado de um trabalho de conclusão de curso de 2 alunos da UTF-PR, que são o Steven e o Arthur, que inclusive apresentaram o trabalho hoje. E esse trabalho teve como objetivo principal automatizar o cadastro de informações municipais de territórios. Então, foi desenvolvido uma ferramenta, um plugin dentro do software QGIS, em que esse complemento propicia ao usuário inserir em formato de planilha digital todas as informações referentes tanto ao terreno quanto à construção e também alguns fatores que estão relacionados ao território, como, por exemplo, se o terreno possui a ligação de água, energia, esgoto. Então, são todos fatores que são utilizados para o cálculo da planta genérica de valores. Ou então também conhecida como
planta de valores genéricos. Então, como resultado final desse plugin, é possível calcular qual o valor venal do terreno, qual o valor venal do imóvel, e também é gerado o banco de dados geoespacial, que contém todas as informações alfanuméricas desse território, bem como o arquivo shapefile, que espacializa todas as informações cadastrais ao longo da superfície aí da base cartográfica. A princípio, aí, como teste do plugin, foi utilizado uma área no município de Pato Branco, que é onde os alunos residem, e é onde é o curso técnico deles, e cadastraram uns 10 imóveis só para teste, e eles encontraram como resultado que o que mais determina, o que mais influencia o valor final da planta de valores genéricos são os valores atribuídos para cada característica do imóvel. Por exemplo, se o imóvel possui uma topografia plana, qual o valor que se deve atribuir para essa característica? Se o relevo é mais ondulado, qual o valor do parâmetro que deve ser atribuído? Então, a ferramenta ela propicia que cada município ou cada pessoa que esteja fazendo a utilização do sistema atribua os seus próprios valores para as características. Então, dessa forma, o sistema se torna híbrido, adaptável para cada situação. Basicamente, seria isso. Ok, obrigado aí, Fabrício. Parabéns aí também pelo trabalho. Muito bom, interessante. Obrigado aí. Pessoal, eu estou aqui alguns comentários aqui no chat em relação a esse grupo aí de apresentações, né? Mas repetindo mais uma vez aí, quem tiver interesse em alguma pergunta bem específica pode fazer aqui pelo chat. Ao final a gente pode até abrir aí o áudio do vídeo, se tivermos aí um tempo aí para isso, né? Mas estou aqui muito pessoas agradecendo, o Alan parabenizando aí pelos trabalhos, a questão aí do trabalho dos cemitérios, né? A diferença e a inovação aí da temática, também no pessoal, o Adriano colocando aqui na Unesp, né, foi feito também um trabalho parecido. Interessante aí, muito bom essas interações aí. A ideia da sessão é um pouco aí nesse sentido, né. Bem, deixa eu passar aqui para o próximo grupo de trabalhos. Os autores aí que estão presentes, né, podem começar aí a prepararem. Temos aqui o trabalho da influência da distribuição de pontos de controle na acurácia posicional de nuvem de pontos, obtida pelo Study for Motion, estudo de caso na fotogrametria terrestre. O trabalho da Kalima, do Antônio, do professor Mitita. Tem alguém presente que queira fazer um breve comentário do trabalho? Boa noite, vocês estão me ouvindo? Olá, é a Kalima, né? Boa noite, cara. Isso. Por favor. E obrigado pela participação. Então, esse trabalho foi realizado numa aplicação de fotogrametria terrestre num talude presente na cidade de Teresina, no Piauí. A realização do estudo foi baseada na tomada de 16 imagens desse talude por fotogrametria terrestre. Esse estudo tinha a intenção de mostrar a influência dessa distribuição de pontos, porque a gente sabe que pontos de apoio sempre tem-se a intenção de reduzir a quantidade desses pontos na fotogrametria. Muitas vezes existem situações que o apoio de campo é o processo que é mais oneroso nos levantamentos fotogramétricos, tanto por condições de procedimentos operacionais, quanto em algumas situações existem casos que o apoio de campo é dificultado porque é uma área para monitoramento, por exemplo, de incêndio ou de floresta densa, esse tipo de trabalho,
que o apoio de campo ele tem-se a intenção de reduzi-lo ao máximo, tanto por questões de segurança à saúde humana, nesses casos de monitoramento de desastres ambientais, quanto em situações de custo operacionais, né? Então, assim, esse estudo foi realizado inicialmente a partir da tomada das imagens nesse talude. Foram obtidas 16 imagens, uma faixa convergente em relação ao centro do talude, e foram dispostos 9 pontos de apoio no terreno, distribuídos de maneira geometricamente favorável para posteriores estudos. Então, o apoio de campo realizado foi executado com uma estação total num sistema topográfico local. Então, esses 9 pontos foram levantados por irradiação topográfica, e essas coordenadas, no processamento dos dados da fotogrametria, foram utilizados como pontos de apoio e de verificação. No caso do processamento, foi escolhido o software Metashape, que é um dos softwares que tem hoje na área de fotogrametria por Instruction from Motion, que apresenta melhores resultados em termos de, tanto ele o operacional dele é mais fácil, quanto todas as etapas, desde a calibração e a orientação da câmera interior e exterior até o modelo tridimensional do terreno, pode ser usado no mesmo software. Então, por isso que a gente escolheu esse software para realizar esse estudo. As distribuições de pontos foram realizadas, respectivamente, com 3, 4, 5 e 6 pontos de apoio. O mínimo foram 3, porque, como a definição do referencial deve ser realizado nesses casos, com no mínimo 3 pontos, para fazer transformação de similaridade entre o sistema arbitrário da imagem e o sistema referencial terrestre, né? A gente utilizou no mínimo 3 pontos. Então, nossos resultados, eles apresentaram, em termos de exatidão posicional, a partir da análise do erro quadrático médio tridimensional, respectivamente, eu acho que variando entre 1,21 centímetros e 1,09 centímetros, sendo que a resolução do pixel no terreno era de 9 milímetros. Então, assim, em termos médios, o valor que mais se aproximou de uma resolução de 1 pixel foi utilizando 6 pontos de apoio. Só que, em termos práticos, a utilização de 3 e de 4 pontos de apoio, por exemplo, já poderiam satisfazer muitas aplicações da fotogrametria terrestre, uma vez que a distância que esse levantamento foi aplicado foi mais ou menos 37 metros, mas, enfim, em dezenas de metros de distância do terreno, os resultados são da ordem de centímetros. Então, para muitas aplicações, não seria necessário, por exemplo, uma extensa atividade de apoio de campo, vários pontos distribuídos e que pudesse aumentar os custos de execução do trabalho. Então, assim, a nossa intenção foi, claro, né, que hoje existe uma tendência a trabalhos futuros da possibilidade de integração de GNSS e sensores inerciais, né, IMO, GNSS e IMO, que possibilita, por exemplo, que os pontos de apoio também sejam inseridos diretamente com a orientação do centro de perspectiva da imagem. Então, assim, a nossa proposta, né, para trabalhos futuros também fica aberto essa possibilidade de analisar o referenciamento direto dessas imagens, para também a intenção de diminuir pontos de apoio. E, enfim, né, os nossos resultados principais foram esses, que apesar do melhor resultado, como esperado, ser realmente com o maior número de pontos de apoio, em algumas situações, para algumas finalidades, a precisão alcançada com 3 ou 4 pontos de apoio já pode atender muitas aplicações, o que reduziria os custos operacionais para a realização da atividade de campo. Ok, Carlinhos, obrigado aí, muito bacana aí o trabalho de vocês, acho que são exemplos assim que a gente coloca, né, para o mercado, situações para otimizar e melhorar, né, a produtividade aí dos levantamentos. Carlinhos, eu vou aproveitar aqui que tem aqui algumas observações aqui no chat com relação aí ao trabalho que vocês desenvolveram, né, o Adriano pergunta o nome do software que
você mencionou. Então, eu não cheguei a mencionar nenhum, mas assim, outros softwares que tem nessa área da fotogrametria com o SFM, que são bem difundidos, é o Pix4D, é um dos principais softwares. Tem o Visual SFM, que é um software gratuito, mas ele não possui todas as etapas para modelagem de terreno, então ele tem que ser utilizado com outros softwares. Mas assim, eu acho que um dos mais difundidos fora o Metashape, né, que é o Metashape / PhotoScan. Os dois são da Agisoft, só que a versão original era o PhotoScan, e eles fizeram meio que uma atualização, que agora fica o Metashape é o novo nome, né? Mas enfim, o PhotoScan e o Metashape ambos são da Agisoft, mas tem o Pix4D, tem o Visual SFM, tem alguns outros softwares que podem ser utilizados para essa reconstrução tridimensional. Obrigada, Adriano, pela pergunta. Obrigado, Kalima. E também tem outra pergunta aqui do Vicente de Paula, querendo saber sobre o total da área, né? Área levantada para esse estudo, qual foi essa área? Se isso não tem influência no número de pontos, né, de controle. Então, Vicente, o número com certeza, o tamanho a dimensão da área tem muita influência em termos de quantidade de pontos de controle, né? Porque quanto maior a área, inevitavelmente serão necessários mais pontos de controle. Essa área, só um minuto que eu não lembro exatamente o tamanho da área de cabeça, só já olhar aqui rapidinho. Mas assim, o que a gente quis propor, né, apesar de ser uma área pequena, foi justamente assim, por exemplo, você vai fazer, de repente, tem a intenção de fazer a reconstrução da fachada de um prédio histórico, ou enfim, algum monumento por fotogrametria terrestre. Então, muitas vezes, a dimensão, né, a área de levantamento é bem pequena, só que existe essa tendência, né, a gente pensar que para fazer levantamento tem que ter não sei quantos pontos de apoio para fotogrametria, e principalmente porque o SFM é um método novo, que ainda está meio que sendo estudado, né, como é que a gente pode analisar essa redução de pontos de apoio. Mas, assim, por mais que seja uma área não tão grande, muitas aplicações da fotogrametria terrestre são áreas menores, né, então não é costuma ser mais ou menos essa extensão mesmo. Eu posso só te dizer aqui rapidinho, a área foi mais ou menos que eu abri aqui, mais ou menos 173 metros quadrados, né? Não é uma área muito grande, mas para fotogrametria terrestre é até uma extensão relativamente grande, né? Como eu falei, foi um talude, a gente não levantou um prédio, nem uma fachada, foi então um talude. Então, por exemplo, para fins de monitoramento, até de movimentação de talude, já fica essa abertura, né, para utilizar esse tipo de distribuição de pontos para monitoramento com precisões centimétricas. Então, assim, se for, claro, tem que ter um rigor no levantamento, tem que ter um rigor no processamento, tem que ter um rigor na hora de medir as coordenadas nos pontos de imagens, mas, né, se você tiver esse rigor, existe a possibilidade de não ter a necessidade de fazer tantos pontos de apoio, mas com certeza a extensão da área, né, se for uma área muito grande, com certeza vai precisar de mais pontos de apoio do que esse estudo, né? Mas fica Obrigado aí, Kalima. Tá ótimo, ó, tá bombando aqui os comentários aqui do trabalho de vocês aí, mas parabéns Obrigada, aí. gente. E obrigado aí pela participação. Nós temos que seguir aqui, porque nosso tempo não é tão grande assim, né? Tá certo, obrigada. Obrigado a você, cara, toda a equipe. Um abraço aí ao professor Mitita também. Próximo trabalho aqui, geoprocessamento semiautomático de modelos digitais de altitudes, MDE, no software QGIS, da Esther Regina, Fabrício Rosa e Daniele Batista, da Universidade Tecnológica Federal do Paraná e da Universidade Federal do Paraná. Tem alguém presente? Ô, Fabrício, né? Pronto. Isso. De novo. Eu de novo. Olá, Esse trabalho também é um trabalho de conclusão de curso, da aluna Esther Regina, lá da UTF-PR, onde eu orientei, e ele tinha como objetivo principal realizar a aquisição automática e também o processamento semiautomático de modelos digitais de elevação, MDE, dentro do software QGIS. Então, desenvolveu-se esse plugin, o qual o usuário precisa fornecer qual a delimitação da área de estudo, ou selecionar, por exemplo, algum município do Brasil, escolher qual estado, município,
e depois seleciona qual o MDE utilizado para gerar os mapas morfométricos, ou os mapas do relevo. Então, dentre as opções, ele poderia fazer a aquisição automática do Topodata, que tem a resolução espacial de 30 metros, ou ele fornecer um próprio MDE, caso ele já tenha gerado vindo de alguma outra fonte. E como resultado do MDE processado, são gerados os mapas de altitude, por exemplo, são geradas variáveis morfométricas, como a nível, mapa de aspecto, mapa de sombreamento, mapa de declividade, mapa de índice de rugosidade do terreno, mapa de índice de posição topográfica, e também delimitações das bacias hidrográficas, delineamento dos canais hídricos, e também mostrando os locais onde ocorrem as junções dos rios, dos eixos hídricos. Então, todo o resultado desse plugin são mapas e arquivos em raster e vetor, que são abertos diretamente no QGIS e propiciam um posterior processamento deles ou visualização conforme o usuário deseje. É isso, basicamente. Ok, Fabrício, obrigado aí mais uma vez. Parabéns aí pelo trabalho de vocês. Então, são trabalhos que acrescentam muito aqui ao nosso congresso e aí as pessoas interessadas podem fazer aí as perguntas ou podem se direcionar diretamente aos autores que tem os contatos lá nos trabalhos que estão todos disponíveis no site, né, lá na aba de análise. Vamos finalizar aqui a nossa primeira parte aqui da nossa sessão de apresentação dos trabalhos, com o trabalho sobre a avaliação da acurácia posicional planimétrica de uma base cartográfica cadastral, gerada a partir de ortofotos obtidas por VANT. Trabalho do William Neto, do Francisco Fonseca, do Afonso de Paula, da Alessandra Lopes e da Heloísa Regina, da Universidade Federal de Viçosa e da Universidade Federal do Espírito Santo. Tem alguém presente, algum autor desse trabalho? Não estou localizando aqui se tem alguém presente. Francisco entrou agora, professor. Opa! O professor Francisco, se eu quiser fazer algum comentário sobre o trabalho, a gente agradece. Boa noite a todos. Olá, grande abraço. Desculpas aí pelo atraso, nós tivemos um problema de internet, né? Aí eu acabei me deslocando de Vitória para a Serra, para Sogra, para tentar usar a internet daqui da casa nem me fale, nem me fale de internet. Mas vamos lá. Né, desse trabalho, esse trabalho ele foi desenvolvido pelo nosso aluno Wilman de Carvalho Neto, na Universidade Federal de Viçosa, para cumprir a exigência da disciplina de monografia, né? Esse trabalho ele foi um trabalho, né, se nós pensarmos que a gente coletou os dados em 2016, né, a gente estava ainda amadurecendo na questão, né, da utilização desse sistema de aeronave remotamente pilotado, né, na questão da avaliação, né, do produto cartográfico, né, em função da ortofoto. Nós tivemos, na realidade, uma dificuldade estrutural na época, isso é importante falar, até porque houve alguns comentários, né, dos avaliadores, que a maioria dos trabalhos, né, nós tivemos aí a escala para cadastro na ordem de 1 para 1000, com erro na ordem de 5, 10 centímetros, 3 centímetros, e nosso trabalho teve um erro um pouco maior, porque nós tentamos fazer a parte do processamento com a menor capacidade de processamento em função do que a gente tinha de computador. Quando a gente tentava usar a maior performance no processamento dos dados, o computador ele acabava desligando. Então, a gente usou a menor configuração possível que poderia minimamente atender a escala de 1 para 1000, 1 para 2000 no processamento. Só para esclarecer a questão, né, que nós tivemos classe, né, de 1 para 1000, classe C, através da avaliação de feições pontuais,
e classe B utilizando feições lineares, né? Nessa parte da avaliação. Também procuramos usar uma área muito mais próxima da borda do fuso, ou da borda, né, da imagem, né, da ortofoto. Justamente a gente vê qual seria, digamos assim, o impacto, né, uma vez que a gente sabe que na conjuntura dos dados, tendo as informações próximas centralmente, né, a gente sabe, pensando, né, no buffer radialmente, a gente tem um erro se propagando, né, do centro para a borda. Então, a gente pensou também de fazer a avaliação até que ponto era possível utilizar esse produto pensando no efeito de borda, né, da ortofoto. Ela não estava, a área que a gente escolheu não estava centralizada, né. Então, assim, como experiência do trabalho, do ponto de vista da aplicação, a gente fez o uso, né, desse produto, mas limitado à parte, né, de software, de hardware, né, nós não tínhamos processamento, uma máquina que pudesse, né, usar todo o seu recurso, né, de placa, de vídeo, etc. Então, a gente usou na configuração do processamento a média, né, exatamente para gerar o modelo digital de superfície, e depois, aí, na densificação da nuvem de pontos, a gente usou a mínima possível dentro do processamento médio. Não sei se vai entender o processo. E aí nós geramos a ortofoto e fizemos a avaliação da acurácia posicional, né, justamente atrelada a essas duas metodologias, né, no contexto da utilização de feições pontuais e feições lineares, né. A gente fala assim, no curto espaço de tempo, basicamente foi isso. E a gente tentou analisar quais seriam as possíveis aplicações, né, dentro da área cadastral, né. Por exemplo, a área de cadastro de posteamento, para vias, né, ainda atenderia, se fosse utilizar, né, na questão de interpretação foto-identificável, é possível utilizar para a área de georreferência de imóveis rurais, desde que atendesse ali a foto-interpretação. Nós tivemos um superior a 40 centímetros, então, a norma superior até 50 centímetros. Mas isso ainda é uma das coisas que está sendo discutido na utilização dessas informações para fins de cadastro rural. No âmbito urbano, a gente teve exatamente essa possibilidade dentro da classe atribuída, né? Lembrando que a gente usou a menor performance possível na parte de processamento. A gente tem feito alguns, óbvio que agora no cenário atual, né, com a estrutura que tem na UFV, na época nós não tínhamos, né, nem equipamento, o material foi cedido por uma empresa, né, nos deu essas duas informações e a gente fez um processamento dentro de um limitante, né, da nossa estrutura, digamos assim, computacional, né. Então, a gente fez aquilo que era possível naquele momento, para a aplicação cadastral. Basicamente, nesse trabalho foi isso. Perfeito. Obrigado aí, Francisco. Okay. Muito bom aí o trabalho, parabéns aí pela equipe aí, pelos resultados obtidos. Francisco, eu vou aproveitar aqui que no chat aqui, a Raíra Coelho, ela faz uma pergunta aqui, eu acredito que seja para você. Qual foi o VANT e o software que foram utilizados aí na execução do trabalho? O equipamento foi um Sirius asa fixa, né, que foi cedida para a Tecnosat, né, uma empresa, que ela não cedeu as imagens, mas o drone foi de asa fixa, chama Sirius, né, e o software foi, na época, hoje é o Metashape, né, o Agisoft FATSCAN, nós utilizamos para o processamento, né, a geração do produto final para a avaliação desse produto, né, através do Agisoft. Na versão 1.1, ainda tinha bastante dificuldade de geração de algumas informações. Hoje, ele está bem superior ao que foi naquela época, né? Porque o processamento foi feito em 2016, final de 2015 a 2016. Estava ainda muito iniciante o processo, né? A gente ainda tinha muita desconfiança, né? Hoje, com a visão computacional, isso já está totalmente superado, né? A gente, não só de máquina, como questão de software, a gente tem que voltar lá no tempo, né, quando foi essa coleta de dados, a gente ainda estava aprendendo, digamos assim, a utilizar os dados que foram cedidos
parceiro da universidade, né? A gente não tinha equipamento, a gente não tinha software, nem mesmo máquina. A gente tudo estava usando através de parceiros, né? Outros laboratórios. A gente não tinha ainda a estrutura que nós temos hoje. Se tem hoje na UFP com relação à utilização desses sistemas embarcados. Bacana. Obrigado aí, Francisco. Obrigado aí pela participação. Obrigado também aí ao pessoal que está interagindo aí no chat. A Kalima faz uma observação aí no chat sobre a questão dos pontos de controle, né? Foi perguntado aí no trabalho dela. Está aí à disposição. Obrigado aí, pessoal. Obrigado a todo mundo. Bem, nós finalizamos aqui essa parte da sessão, né? Dessa breve apresentação, né, dos trabalhos. Agradecer aí a presença de todos, a participação de todos. Foi muito interessante. Nós estamos com um pequeno problema agora aqui de tempo, né? Na nossa programação, mas assim, o principal, né, dessa nossa interação é exatamente essa breve participação dos autores e a interação, né, dos participantes do Congresso com relação aos trabalhos que foram submetidos e aprovados. Quem tiver assim, alguma observação a mais, algum comentário a mais de todos os trabalhos que foram, né, aqui apresentados nessa sessão de hoje, tanto os trabalhos ligados aí às aplicações de estudo de caso, né, quanto também esses 3 últimos ligados aí mais a desenvolvimento de metodologia, fique à vontade, a gente pode manifestar. Nós estamos aqui há poucos minutos de encerramento aqui do nosso horário, apesar do horário da sessão estar programado para 18h50, mas a organização aqui do evento, como a gente sempre colocou desde o início, né, a equipe de gestão do evento é bastante enxuta. Então, a gente tem uma sessão agora às 19 horas, e essa equipe de apoio, né, é a mesma, que precisa dar um recessozinho entre uma sessão e outra. Então, a ideia é diminuir um pouco o nosso tempo de encerramento. Temos aqui uma pergunta aqui no chat do Leonardo Inocêncio, né, com relação ao trabalho aqui do Francisco, da acurácia do planimétrica do convante. Qual foi a área de estudo, e se foi pensado em trabalhar com pequenos recortes devido às dificuldades computacionais relatadas, né? Aquele esquema de você processar pequenos trechos, né, ou com pequena quantidade de imagens. Francisco está ainda aí? Está, né? Foi exatamente isso. A área era mais de 400 hectares, nós fizemos uma área de 30 hectares, justamente pensando nesse recorte e ainda imaginando utilizar, né, exatamente qual era o mínimo necessário dentro desse efeito, né, a gente sabe que a distorção aumenta do centro para a borda, então a gente pegou uma área um pouco próximo da borda, fazendo essa segmentação, esse recorte, foram coletados 38 pontos de controle, onde utilizamos 20 para controle e 15 para check-in, 3 ficaram fora do padrão, né, de avaliação, levando em conta a distribuição de relevo, né. Naquela época, a gente não pensou ainda no modelo padrão hoje, das normas, com relação ao quadrante relacionado ao ponto de controle, nós fizemos baseado na norma americana NSDDI, né, para poder ter pelo menos 20 pontos de controle e 20 pontos de checagem, na realidade. Foi isso que nós fizemos, mas nesse recorte. Precisa pegar um pedaço específico, mesmo assim não foi possível processar, né, na melhor performance do software, né, que seria na mais alta, na questão do alinhamento das fotos, né, a gente usou a média. Ok, obrigado aí, Francisco, obrigado aí também, Leonardo, pela pergunta, obrigado aí todo mundo aí pela participação. Pessoal, olha só, nós vamos finalizar aqui a nossa sessão. Nós teríamos, a princípio, né, um outro momento, né, que seria para os autores comentarem a respeito de questões gerais que a gente tem se debatido aí ao longo das discussões, não só no CONEA, como em outros eventos aqui da área. A gente não vai ter tempo para fazer essa segunda parte nesse momento. As interações hoje foram bem intensas, então os autores foram mais demandados nas respostas e comentários sobre os trabalhos desenvolvidos. Isso é muito bom também, né? A gente está aqui somente nessa mediação de fazer um bom momento, né, de discussões. Então, eu só coloco essas questões gerais que aqui a comissão levantou para a gente discutir. A gente não vai discutir agora, já estou finalizando a nossa sessão.
Mas eu coloco aí para todo mundo essas reflexões, né, para a gente ir levando aí nas nossas discussões, né? A gente sabe aí dos recentes avanços tecnológicos, né, na nossa área da agricultura e da cartografia, né, e os principais avanços mais recentes estão ligados aí à coleta de dados, né, por imagens e nuvem de pontos. Né? E a reflexão que a gente faz é qual é o impacto disso, né, nos levantamentos baseados nas metodologias de posicionamento ponto a ponto, né, GNSS, estação total. Né? Uma tecnologia ela não substitui uma outra por completo, ela não substitui a outra, né, em toda a sua extensão, mas em algumas situações, em algumas atividades, em algumas aplicações, tem sim uma metodologia, ela tem uma eficácia, né, superior a uma outra. Então, essa reflexão acho que é um momento importante para a gente fazer. E uma outra reflexão ligada aí mais às universidades, né, também em função desses avanços tecnológicos, né, da indústria 4.0, agora a internet aí avançada. E aí a gente que está na universidade, nós temos aí esse desafio, né, de adequar o perfil de formação, né, para essas novas realidades, né, da tecnologia. Então, era uma discussão que a gente queria fazer, fica aí como reflexão, né, comentar sobre o perfil de formação da engenharia de agrimensura e outras profissões tecnológicas correlatas, né, nossos colegas engenheiros cartógrafos, geógrafos, pessoal da geociência como um todo, qual a opinião sobre o foco, né, da formação profissional, né, nessa área, o que as universidades devem fazer, né? Focar mais ou menos em tecnologia, mais ou menos em gestão, mais ou menos em coleta de dados, mais ou menos em análise de dados. Então, são sempre questões que quem está nas universidades está sempre dialogando, debatendo, para a gente construir, né, uns centros de formação de recursos humanos qualificados que sejam mais adequados à nossa realidade do mercado e à realidade profissional. Não vamos ter tempo para essa discussão, a gente só tem a agradecer a todo mundo, fica aí como uma reflexão para todos, e estamos partindo agora para o nosso encerramento, agradecer aí a organização do CONEA, o pessoal aí da Unesc, nessa organização fantástica aí, com poucos recursos. Obrigado a todos, a todas, aos autores, à comissão avaliadora, né, a dizer aí que fiquei muito satisfeito, ficamos, né, a comissão científica bastante satisfeita aí com esse formato aí de apresentações. Podemos dizer, o professor Vanildo está aí presente, né, nós tivemos um recorde de participação. Eu, sinceramente, nunca vi em nenhum congresso as apresentações de trabalhos em que 100% dos trabalhos foram apresentados. Sempre nos posters, um ou outro falha, nas apresentações um ou outro falha, mas aqui no CONEA tivemos 100%, todos os trabalhos foram comentados, apresentados, discutidos, e isso para a gente é uma satisfação muito grande. Então, professor Vanildo, obrigado aí mais uma vez. A comissão científica aqui, com relação aos trabalhos, encerra, né, esse momento, acredito, com muito êxito, uma participação muito boa, e a gente só tem a agradecer esse momento aí de compartilhamento de conhecimentos aí com a nossa categoria. Obrigado, Vanildo, obrigado aí a todos, e eu deixo uma boa noite, e o professor Vanildo quiser fazer as últimas colocações aí da sessão, mas a gente só tem a agradecer. Muito obrigado. Não, Arthur, eu que agradeço a toda a organização do CONEA, todo o auxílio, toda a comissão científica pelo trabalho, mas principalmente pelos autores aí, né? Porque com esse formato inovador que a comissão científica estabeleceu, muito bom a contribuição de todos, agradecido mesmo em nome da organização do CONEA, convidar vocês para daqui a pouco às 19 horas estarmos juntos em mais uma mesa temática, né? O papel do engenheiro agrimensor na administração municipal, acho que também vai ter um êxito igual tivemos em todas as nossas salas. Muito obrigado, pessoal, e nos encontramos daqui a pouco. Obrigado, pessoal. Boa noite. Salve, galera. Boa noite. Daqui a pouco.